Aleluia, paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Quantos estão felizes de poder estar aí na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você cumprimentasse o seu irmão da esquerda, da direita. Gostaria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus aí. E cumprimentasse seu irmão, sai do seu lugar aí. Tem umas pessoas que estão aí novas. Liberasse uma palavra aí de vida sobre a vida dele, no nome de Jesus. Atravessa aí, irmão, essa distância aí um do outro aí. Cumprimente seu irmão. Diga aí que está muito feliz. Tem algumas pessoas que estão viajando, não estão aqui. Em nome de Jesus, Deus possa estar guardando a volta de cada um que está viajando. Tem algumas pessoas que estão viajando nesses dias. E tem pessoas que voltou de viagem, aí talvez você não viu. Libera uma palavra aí de Deus sobre a vida dela, no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? E a sua misericórdia, a Bíblia vai dizer que ela dura e reina para sempre. Amém. Estou muito feliz de ver vocês aqui, que a presença do Espírito Santo de Deus possa já falar com vocês aí de maneira poderosa. Nós tivemos aí um louvor, onde tivemos a oportunidade de adorar a Deus na hora da canção, na hora do louvor, daquele que estava sendo liberado aqui do altar, e eu senti a presença de Deus nesse lugar, amém, irmãos? Eu entendi que a presença de Deus, quando ela é invocada de verdade, Ele manifesta. Por isso que a gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade, a presença dele se manifesta no nosso meio. E a presença de Deus, ela tem o poder, irmãos, de na verdade, quando ela se manifesta, dela manifestar na minha e na sua vida e fazer uma leitura do meu e do seu coração. A presença de Deus, quando ela se manifesta, ela consegue nos ver, fala comigo assim, por dentro. Então Deus sabe, irmãos, o que eu preciso ouvir, o que você precisa ouvir nessa noite. Não é aquilo que eu quero ouvir, é aquilo que eu, fala comigo, preciso ouvir. Porque se eu ouvir aquilo que eu quero, fala comigo, não vai mudar nada. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer, e fala comigo assim, nos falar nessa noite. E eu estava ali, pedindo a direção de Deus, para Deus confirmar. Domingo passado eu falei sobre o objetivo, quem lembra? Sobre o objetivo. Nós estamos seguindo aí uma linha de mensagem nesse domingo. E hoje eu vim para cá, enquanto o Marcos dirigiu o culto, eu estava ali, antenado, e ele orando e liberando. E aí ele falou 2 vezes o tema da mensagem. Eu falei, Senhor, a primeira vez eu já fiquei feliz, a segunda eu fiquei muito feliz ainda. Porque ele falou 2 vezes, ele falou sobre princípio. E o tema da mensagem de hoje é sobre isso. Quando você quebra princípios, os princípios quebram você. E aí eu fiquei assim, bastante alegre com o Senhor, porque é um tema bastante direcional, algo que você ministra, e as pessoas não ficam alegres com você, elas ficam nervosas com você. Você ministra, as pessoas não ficam felizes com você, as pessoas elas dragonizam, porque esse tipo de mensagem, ela nos pega por dentro, elas na verdade revela a nossa real dificuldade, irmãos. Porque toda vez que a gente chega diante de Jesus, não dá para você chegar diante de Jesus e fala comigo, tudo bem. Não dá, irmãos. Diante de Jesus, Ele revela as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas buscas, os nossos sonhos, aquilo que a gente almeja fazer, aquilo que a gente almeja, talvez buscar, entenda, diante de Jesus, irmãos, Ele nos vê por dentro, a gente consegue enganar, mentir, na verdade ser corrupto, fazer qualquer tipo de outra coisa, irmão, diante dos homens, mas diante de Deus, Ele nos vê por dentro. E não tem como a gente fugir, entenda isso, irmão, dessa presença sobrenatural. Então, quando ele falou 2 vezes sobre essa palavra princípio, eu falei, Jesus, então, eu estou entendendo que a direção dessa palavra, o endereço é aqui mesmo. Quantos digam amém? Porque é uma palavra bastante, fala comigo assim, fala comigo assim, aplicativa. Nós recebemos nesses dias várias palavras de acesso, sim ou não? Sim. As pessoas têm me ligado de fora, contado, pastor, eu tomei posse e recebi um milagre. E pessoas aqui dentro também têm me dito vários milagres que Deus tem feito. Mas quando eu falei domingo passado sobre objetivo, eu falei, Senhor, eu preciso seguir essa linha, e eu preciso, na verdade, que o Senhor nos dê algo que nos dá a direção daquilo que o Senhor
tá para ministrar nas nossas vidas. Então, quando eu falei sobre objetivo, eu usei alguns personagens bíblicos, mas quando você fala sobre princípio, é uma palavra assim tão poderosa, porque tem alguns princípios. Quem já quebrou algum princípio se lascou? Levanta a mão aí. Já tem gente que está aí achando cara de brisa. Vou usar um exemplo raso, irmão. Quem já ajudou alguém que você falou assim, não era para ajudar e ajudou? Já emprestou o dinheiro que não era para emprestar? Quebrou princípio? Sim ou não, irmãos? Quem já conversou demais, contou como devia, quebrou um princípio. Conversou demais para a pessoa que não deveria, quebrou um princípio. Quem, na verdade, contou um segredo que só era segredo enquanto estava com você, e você contou e ainda falou o quê? Todo mundo já sabe. Não conta? É uma psicologia reversa. É a mesma coisa que você falar assim, ó, conta para a torcida do Flamengo. Pegou a visão, irmãos? Então é uma palavra bastante aplicativa, porque todo mundo, irmãos, já quebrou, fala comigo, algum princípio. E quando a gente quebra princípio, infelizmente, o princípio que você está quebrando, ele vai quebrar você, em alguma área. E quando eu na verdade, eu comecei a estudar sobre isso, eu achei um tema bastante poderoso, uma palavra, que está em Lucas 13, abre Ed, Lucas 13, 6. E aqui, irmãos, é uma verdade impressionante sobre princípio, que a Bíblia vai nos ensinar em Lucas 13, 6, vai nos ensinar assim, quem está comigo aí, quem está acompanhando? E dizia esta parábola. Não sei se você sabe, mas só no livro de Lucas tem 17 parábolas. E essa é uma delas. Dizia essa parábola. Um certo homem tinha o quê? Uma figueira. Plantada no meio do quê? Na sua vinha. Então era uma figueira plantada junto às parreiras. E foi procurar nela, fala, fruto. E não o achando. Disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos procuro fruto nessa figueira. E não o acho. Corta, porque ocupa ainda o quê? A terra. Inutilmente. Olha o versículo 8. Respondendo ele, disse, Senhor, deixai-a este ano, até que eu o quê? Escave. E o quê? Escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, o quê? Mandarás o quê? Pastor, diferente, essa figueira, ela aparece outra vez na Bíblia, só que na outra vez na Bíblia, fala comigo, ela não teve a oportunidade de ter uma instrução. Sim ou não? A outra figueira, Jesus chegou nela e não achou nela o quê? Frutos. O que ele disse a ela? O quê? Você está com medo de falar? O quê? Jesus olhou para ele e falou assim, maldito, você nunca mais vai dar fruto. Agora você vai o quê? Secar. Diz a Bíblia que no outro dia Pedro passa e fala, Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoaste, secou desde a raiz. Pegou a visão? Então, que diferença há? Que essa figueira que nós estamos falando, fala comigo, ela teve uma oportunidade de ser cuidada, de ser tratada. Ela era uma figueira plantada no meio das uvas, sim ou não, das parreiras. Tinha o dono da vinha, tinha um vinhateiro, sim ou não, irmãos? E tinha a figueira, sim ou não? Então, o dono dessa vinha poderia ser o Deus Pai, na verdade, o vinhateiro, aquele que cultiva, poderia ser Jesus, sim ou não? A figueira poderia ser nós. E há um processo sendo feito aqui para que ela dê fruto. Primeira coisa que eu quero que você entenda, ela quebrou, fala comigo, o primeiro princípio fala de frutificar. Porque ela estava perto de árvores que todo ano dava fruto. Toda vez que você pede o princípio de frutificar, onde todo mundo está dando fruto, você está correndo o risco de ser cortado. Pegou a visão, irmãos? Então a primeira coisa, ela tinha, fala comigo, dar fruto. E ela não estava dando frutos. E eu achei tão poderoso esse tema, porque ela quebra um princípio de frutificar, e ela estava, fala comigo, plantada, mas não dava, fala, estava plantada, mas não dava frutos. Ele chega e olha, da terceira vez, eu fui estudar sobre isso aqui, na raiz da questão, como que funciona, e eu achei bastante interessante que essa árvore, ela plantada, e só depois de 3 anos ela dava fruto. Então, quando eu fui estudar a parte histórica aqui, dentro de um estudo assim, mais sistemático, vai dizer que esses 3 anos foram os 3 anos que ele esperou para ela dar fruto.
Ela já tinha 3 anos, ele esperou mais 3 anos. Quantos anos? 6 anos. Então, em alguns estudos, eu fui lendo sobre parábolas, fala que ela tinha de 6 a 9 anos, e não dava frutos. E é interessante aqui que eu coloquei assim, mais de 3 princípios que eu vou falar básicos que ela nos ensina. Fala assim, o primeiro princípio. Fala assim, eu preciso descobrir aonde eu estou sendo. Fala comigo assim, infrutífero. Irmão, isso aqui mexeu comigo. Porque eu consegui entender que eu posso estar sendo infrutífero na minha casa, eu posso estar sendo infrutífero na minha família, eu posso estar sendo infrutífero no meu trabalho, eu posso estar sendo infrutífero no meu ministério, eu posso estar sendo infrutífero nos meus, fala comigo, relacionamentos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Fala comigo, ela quebrou um princípio de frutificar e o Senhor dela encontrou ela infrutífero. E eu pensei num culto desse como esse. Falei, Jesus, o Senhor vai vir aqui, porque cantou para o Senhor vir. O Senhor vem e me pega o quê? Quebrando um princípio. E eu falei a Esther, adora, canta, vamos adorar. E eu falei, Jesus, existe só 3 princípios dentro desse ambiente. A gente tem uma abertura que te direciona a abrir seu coração. Nós temos um momento de canção, de adoração. O princípio é o quê? No primeiro começo do culto, você abre seu coração. Abriu. Você já está 100% do seu culto feito. O segundo princípio é você começa a adorar aquele que você veio buscar. Porque não tem outra coisa para fazer aqui a não ser adorar ele. Pegou a visão, irmãos? Terceiro princípio, fala comigo, é o quê? Fala comigo, receber. Porque quem abriu, quem adorou, só falta... Ah, não, irmão, me ajuda. Aleluia. Receba de Deus neste lugar, nessa noite. Ai, mas esse espírito de moleza, cansaço, fala, sai da minha vida. Espírito de marasmo, frieza, sai da minha vida. Fala, sai, trem. Fala aí. Não fala forte, fala, sai, trem. Misericórdia, irmão. Quem está com fome, levanta a mão. Só quem está com fome não jantou ainda. Então os irmãos parece que bebeu foi vinagre antes de vir para cá. Está com a cara assim, ó. Não, irmão, agora você vai embora, vai lanchar, vai jantar, não sei o que você vai fazer não, mas vai dar certo, irmão. Sim ou não? Fala para o seu irmão, vai dar certo. E eu falei, Jesus, o senhor entra aqui, nós chamamos o senhor, sim ou não? Sim. Nós não chamou Deus ou não chamou? Não sei quanto a você, eu chamei Deus, foi um punhado de vez. Nós chamamos a Deus, ele vem. Quando ele entra, manifesta, pega nós o quê? Fala, quebrando o princípio. Tarefinha básica, 3 tarefinhas, só abrir o coração, adorar e receber a palavra. Nós vacilou numa tarefinha, o que acontece? Fala, ficou infrutífero. Irmão, já prova pensar, você vir num culto como esse e ser infrutífero? Misericórdia, irmão, isso é uma loucura. Isso é ser nécio, ser tolo. Entenda isso, existe só 3 coisas para fazer nesse ambiente, que é um princípio que todo cristão sabe na sua conversão. Que eu preciso adorar ele, que eu preciso abrir meu coração para ver transformação. Fala assim, eu abro o coração para ver transformação. Uau, irmãos! Porque Jesus nesses dias fala comigo, ele quer nos transformar. Então entenda, eu fiquei pensando nesse culto, falei, Deus, o Senhor já está aqui. Então eu não quero que o Senhor me pegue quebrando princípios espirituais nesse ambiente. Ah, pastor, não estou muito bem, eu não quero cantar não. Pois é, irmãos, é pelo fato de você não estar bem que você tem que adorar. Ah, pastor, as coisas estão muito difíceis, é pelo fato das coisas estar difíceis, é que você tem que receber a palavra, a instrução da palavra, irmãos. Ah, pastor, estou tão angustiado. Pois é, por isso que você tem que abrir o seu coração para a presença de Deus e fechar para a angústia, em nome de Jesus. Nós abrimos o coração para a angústia, para a aflição, para os pensamentos acelerados, que na verdade já está todo mundo doente disso, assim do pensamento acelerado. Isso gera ansiedade, porque quando eu acelero demais, as coisas não acontecem, eu começo a me culpar, sim ou não, irmãos? Sim. Ou senão nós estamos demais olhando para o passado, e isso gera depressão, porque o nosso passado não tem nada de bom lá. Sim ou não, irmão? Então nós estamos atrasados demais, nós estamos acelerados demais. Fala para o seu irmão, vem para o presente. Não, fala bem forte, fala, vem para o presente. Eita, meu Deus.
Então fala, o primeiro princípio que ela quebra é qual? Fala comigo. Eu preciso, fala comigo, descobrir onde eu estou quebrando o princípio. Eu usei esse momento do culto, porque se eu for falar de vários princípios que podem ser quebrados lá fora, a gente vai se estender demais. Eu usei o princípio básico, fala comigo assim, o presente. O momento que nós estamos vivendo agora, só para você poder entender, que só tem 3 coisas que a gente precisa fazer aqui dentro. 5 quantas? Se você fizer essas 3 coisas, as demais tudo vão acontecer. Pegou a visão? Então nós não estamos falando de coisas que você está vivendo agora, pelo fato de ter quebrado princípio ontem, sim ou não? E tem coisas que você vai viver amanhã pelo fato de quebrar princípio hoje. Pegou aí? Tanto que a palavra é séria hoje. Vou te dar uma aula sobre princípio, você vai sair daqui entendendo o que você quebrou, o que você não quebrou, aonde você precisa mudar, aonde você precisa transformar, onde você precisa acessar, para que você possa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Falamos sobre objetivo, estamos falando sobre princípio. Essas 2 coisas vão, na verdade, te direcionar, fala comigo, para o melhor de Deus. Porque, irmão, você vê alguém acertando hoje, a primeira coisa que a gente quer falar é o quê? Que a pessoa não está bem pelo fato de ter se esforçado. Que a pessoa está bem pelo fato de ter recebido uma ajuda, que você não sei como que ela conseguiu, não sei como que ela acessou, não sei como é que ela está vivendo isso. Sim ou não, ela deu sorte, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Entenda isso, irmãos. Nós precisamos entender que ninguém chega lá se não for por princípios. Nem que Deus te faça voltar 10 vezes, mas você vai aprender a seguir princípios. Ah, pastor, eu quero agora. Não, você vai aprender, na verdade, a seguir princípios da palavra de Deus. Não tem como, irmão. Você fica acelerado demais, não adianta. Deus é no tempo dele, na hora dele. Sim ou não, irmãos? Fala, segundo princípio, fala assim, o tempo. Quanto tempo ela ficou sem dar fruto? Fala comigo, 3 anos. Fala assim, o tempo é algo poderoso. O tempo, irmãos, ele é tão poderoso que o tempo traz a verdade, sim ou não? Tem uma frase aqui, bastante poderosa, que diz que o tempo cura o queijo, não é verdade? O queijo está madurinho, de repente o queijo vai ficar curado. E tem coisas que só o tempo vai curar, irmãos. Sim ou não, irmãos? Tem coisas que você vai ter que esperar e não tem como. Então, fala comigo, a primeira coisa foi o tempo. Ela tinha muito tempo, fala comigo, sem dar fruto. O tempo, fala comigo, é algo perigoso. Porque tem gente que está esperando na hora que tem que agir. Ah, para que foi, irmão? Não, estou esperando em Deus. Irmãos, Davi esperou em Deus com paciência, mas Deus ouviu o clamor dele. Então não se pode esperar sem fazer nada com Deus. Você espera confiando, clamando, espera confiando, orando, espera confiando, adorando, espera confiando, jejuando. Quem está esperando está fazendo alguma coisa. Então quando você não tem o entendimento do tempo, você vai esperar onde você tinha que agir. Você vai esperar na hora que você tinha que avançar. Você vai esperar na hora que você tinha que tomar atitude. E eu não sei quanto a você, eu já perdi muito tempo. Quem já perdeu tempo nessa vida? Ai, irmãos. Fala comigo, pelo fato de quebrar princípios. E quanto mais tempo, sem, fala comigo, frutificar, mais, fala mais, eu estou correndo riscos de ser cortado. Essa palavra frutificar, ela não é, na verdade, uma opção, mas ela é uma ordenança, sim ou não? Porque Deus falou, ide, não, verdade, o ide é só para o pastor? Para o evangelista? Para o diácono? Para o presbítero? Para o obreiro? O ide é para quem? Para todos. E nesse ide envolve, fala comigo, fala, dar fruto. Sim ou não, irmãos? Todo mundo quer um fruto natural, não quer ou não quer? Sim ou não? Quem não quer fruto natural? Sim ou não, irmãos? Melhorar de vida, quem não quer um fruto natural? Quem quer mudar a sua casa? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Mudar a estrutura, quem não quer? Sim ou não? São frutos, fala, naturais. Mas existe, fala comigo, frutos espirituais. E a Bíblia nos ensina que o espiritual, fala comigo, sempre vem primeiro. Por isso que ele falou, buscai primeiro o quê? As coisas da terra. Tudo que o mundo pode oferecer. Ah, e as suas demais coisas não serão? Não, ele fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. E todas, olha que faltou aí. E tu o quê? E a sua? E todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Que todas as coisas que nossa alma deseja, sim ou não, irmão? As coisas que a gente anseia, melhorar, entendeu? Ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter uma vida melhor, ter uma situação melhor, ter uma segurança financeira, sim ou não? Quem não almeja isso? Sim ou não, uma estabilidade financeira? Quem não almeja? Todas essas coisas vêm depois de buscar o reino. Só que bem falado aqui no começo do culto, que a gente infelizmente tem a tendência a não acreditar naquilo que Deus está falando. Nós somos imediatistas, nós só confiamos no trabalho da nossa mão. Nós só confiamos naquilo que a gente consegue ver. Sim ou não, irmãos? Nós só confiamos naquilo que a gente já ouviu e está esperando. Dos homens. E Deus nessa noite está lhe ensinando que se você cumprir o princípio de buscar primeiro o reino dos céus, nada dessas coisas vai te faltar. Uau! Aleluia, irmãos! Eu libero isso sobre a sua vida. Se você cumprir isso, em nome de Jesus, nada dessas coisas vão te faltar. Não vai te faltar saúde para sua casa e para sua família. Não vai te faltar paz dentro do seu lar. Não vai te faltar alegria dentro da sua família. Não vai te faltar comida dentro da sua despensa. Você nunca vai ficar desesperado por falta de alimento. Você nunca vai desesperar por falta de coisas dessa terra. Deus vai lhe suprir em tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Então fala comigo, a segunda coisa é o tempo. Fala que é muito perigoso. Terceira coisa, fala comigo, a terceira coisa. Fala assim, a figueira consumia. Fala assim, ela consumia a energia da terra. E não dava, fala, fruto. Isso aqui acho que é a parte mais perigosa, porque tem pessoas que é assim, vem na igreja, ouve a palavra, mas não dá fruto. E eu fiquei pensando, Senhor, Ele falou que ela estava, na verdade, ocupando um espaço inutilmente, e aquele espaço que ela estava ocupando inutilmente é porque ela não dava fruto. Tem pessoas que o ano inteiro ele está ouvindo, infelizmente, mas não está dando fruto naquilo que está ouvindo. E isso, fala comigo, é perigoso. Porque ele notou, e a figueira é diferente de uma parreira, porque a parreira você enxerga a uva, fala comigo, de longe. A figueira, você tinha que procurar frutos em meio às folhas dela. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus está procurando em mim e em você frutos. E quando Ele não acha, dá BO para nós. Quando Ele não acha, tem consequências. Ela puxava a energia da terra e não produzia nada, pegava o espaço, não dava nada. Entenda isso, irmão, tem muita gente assim, ouve, mas não aplica. Está 20 anos na igreja, a vida não muda. Apesar que a igreja não vai mudar a vida de ninguém. Mas vamos mudar a frase, está 20 anos dentro da igreja, ouvindo a palavra e não muda em algumas áreas, não dá fruto, não toma decisões claras, assertivas, decisões, irmãos, que Deus não vai tomar. Prefere ficar 20 anos, irmãos, sugando e não dando frutos. Entenda, quando a gente fala de fruto, tem um tempo certo para Deus colher. A Bíblia vai dizer que Ele entregou 5 para um, 2 para o outro e só um para um. Ele foi, voltou e falou, cadê o fruto? Ele falou, eu multipliquei os 5, virou 10, sim ou não? O outro 4, e o outro faz o quê? Enterrou. Deu fruto? Não. O que Deus fez? Ele falou assim, eu fiquei com medo, porque o senhor colhia até onde não plantou, e por isso eu peguei o que o senhor me entregou e enterrei com medo. Ele falou, servo mau e infiel, por que você não pegou isso, não pôs aos bancos para que rendesse juros? E assim você não me entregasse a mesma coisa. Entenda, você não pode entregar o mesmo culto. Nós não podemos fazer o mesmo culto, irmãos. Deus está vindo e Ele está analisando princípios dentro desse ambiente. E olha que eu nem falo para a sua vida se você está quebrando princípios hoje, isso amanhã você vai ter que colher. Porque todo princípio que a gente quebra, ele vai e fala comigo. O quê? Quando eu quebro princípios, o que acontece? Os princípios que eu estou quebrando vai me quebrar, irmãos. E essa palavra, ela mexeu comigo porque, entenda, 2024 nós estamos falando que é ano de acesso, irmãos. Acesso de quê? Portas diferentes. Coisas vão mudar em nome de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou vivendo isso nesses dias, algumas mudanças. E eu tenho achado maravilhoso o que Deus tem feito. Quem crê nisso, irmãos?
Então não dá para ficar pegando a energia, irmãos, da terra, e todo ano o dono da vinha, o dono do vinhateiro, esse nome é interessante, senhora? Não, o cara que cultivava, vinhateiro, né? Isso mesmo, na minha Bíblia está escrito assim, se estiver errado está lá. Quem está entendendo o mistério? Não dá para todo... Irmãos, esse vinhateiro aqui, ele é a tipologia de Jesus. Jesus está sempre a ter paciência comigo e com você, sim ou não, irmãos? Mas ele falou, eu vou escavar ela, eu vou estercar ela, sim ou não? E depois, no ano que vem, se você vir e não tiver fruto, qual que é a sentença? Corta. Eu fui buscar no original, essa palavra cortar é a mesma palavra no grego para arrancar pela raiz, sem deixar possibilidade de crescer de novo. E eu falei, meu Deus, que coisa forte, eu estou entendendo mistérios. Aí Deus me traz para a minha história, para a minha vida, e falou, Wesley, quantas situações você quebrou o princípio? E os princípios te quebrou, as coisas ficaram difíceis para você. Falou, Deus, só esse ano eu já quebrei um punhado. E eu estou no veneno por causa de algumas coisas que eu não deveria ter falado, coisas que eu não deveria ter feito, gente que eu não deveria ter ajudado e ajudei. Fiei a cara e quebrei bem quebrado para largar de ser trouxa. Irmão, para largar de ser burro. É desse modelo que é. Gente que se aconselhou e lançou pelas aos porcos. Acho que a pior frustração de um pastor é Deus te mostrar algo, você contar para a pessoa e a pessoa não fazer nada. É horrível, irmãos, isso. Só nesse ano, quanta gente eu aconselhei e não quis fazer nada, quebrou, está quebrando a cara até hoje, só que não entende que está quebrando o princípio. Essa palavra veio para isso nessa noite. Para que você entenda que quem quebra princípios, os princípios que estão sendo quebrados, vão quebrar a gente no decorrer do caminho. Eu estou pregando com um espelho na cara, é a minha vida, irmão. Não estou pregando para ninguém, eu estou pregando para mim mesmo. Então, como eu estou pregando para mim mesmo, eu preciso falar algumas coisas duras para mim mesmo, para ver se eu aprendo. Eu comecei a ler Bíblia porque eu levei uma lapada, irmãos, de uma pessoa de outra religião, que hoje não pode nem falar mais, está no YouTube, você fala, eles apelam com a gente. Mas eu comecei a ler Bíblia por isso. Levei uma lavada de um cara um dia. Moço, eu fiquei grilado com aquilo. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu não sei disso. E como eu fiquei humilhado naquele dia, irmãos. E ele falava comigo, mas você não é crente, não, você não lê Bíblia, não? E eu falei, eu sou crente, mas eu não leio. Mas eu sou crente. Mas eu vou ler. Pensava comigo, né? Falava comigo na minha mente, eu vou ler. E ele falava, mas você não leu, não? Você não sabe? Eu falei, não sei não, mas eu sou crente, mesmo assim. Entendeu isso aí? Sou crente. E depois daquele dia, irmãos, eu pedi um auxílio para o irmão que tinha feito teologia. E aí ele me explicou só uma vez, que minha mente quem tem dislexia, tem alguns níveis, a minha é a mais alta que tem. E eu tenho uma memória fotográfica de audição, se você me falar qualquer coisa, eu gravo 20 anos depois, você passou sempre aquele dia, eu lembro o dia, eu te falo tudinho. E ele me explicou, me deu uma aula, irmão, aquele dia o cara passou vendendo, de novo. Ai, irmãos, mas eu peguei ele me instruiu certinho. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, ó, você está vendo? Você devia o quê? Eu falei, ter estudado, falou, é certo. Aí eu comecei a ler Bíblia por um princípio que eu mesmo estava, porque eu queria ser crente, mas não queria buscar o Senhor na palavra. Eu queria o Salvador, mas não queria o Jesus. Porque quando você começa a ler Bíblia, ela te apresenta o Jesus Senhor. Vai ler Romanos para você ver, lê Romanos. Lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, as cartas, como que começa, as pancadas que vem, você fala, Deus, o Senhor é Senhor da nossa vida e não tem jeito da gente temar. Se eu quiser seguir nessa linha de Jesus, só Salvador, posso até ir. Mas vai chegar um dia que eu vou encontrar com Jesus Senhor. E eu preciso encontrar com esse Jesus Senhor de maneira reta, de maneira convicta. E eu comecei a ler Bíblia, ler Bíblia. E o pastor falava, Wesley, lê que um dia você vai entender. Eu falava, estou só lendo, minha coisa de inglês. Mas um dia eu entendo. Um belo dia, irmão, as escrituras se abriu para mim. Qualquer lugar que eu abrisse na Bíblia, eu estava entendendo. Isso é dom de Deus, é o dom da ciência da palavra, de conhecimento, de sabedoria. Deus me deu esse dom, porque eu clamei por isso muito tempo. A Bíblia diz que os dons estão sobre a igreja. Basta você analisar e clamar pelo dom que você quer e reter ele, irmãos. Não dá para querer o dom do outro. Sem fazer nada. É quebrar princípio. Porque eu não estou no lugar de fulano. Não, você não vai estar, esquece. Que lugar Deus deu para fulano. Não dá para ficar, não dá para você ficar querendo a chamada do outro. Isso é loucura, é besteira. Como eu queria. Não, mas não vai rolar, não tem jeito. O que Deus deu, deu.
O que Deus deu para mim, Ele deu para mim, irmão. Acabou. É uma porção, lançou. Quem está pegando a visão? Quem está comigo? Então fala comigo. Eu creio nessa noite que tem princípios que vai me impedir de frutificar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Nós estamos todo domingo aqui e recebendo poder de palavra. E todo domingo tem gente negligenciando aquilo que Deus já falou. Lá na sua casa, quantos princípios você está quebrando? Você está recebendo a instrução aqui e está quebrando lá. Acompanhei uma pessoa essa semana, eu falei, meu Deus, como pode? Misericórdia. Essa semana eu fiquei lendo o livro de Jonas, eu falei, Senhor, como aquele cara era fera. Eu fui lá no Rio de Janeiro, e lá tem uma baleona, lá, irmãos, uma réplica de uma baleia gigantesca. A Bíblia vai dizer que é um grande peixe. Alguns estudos falam que era uma baleia gigantesca. A baleia lá, eu fiquei medindo, eu cabia direitinho lá dentro. Fiquei olhando e falei, meu Deus, eu fiquei debaixo dela assim, encolhi. Dá para levantar dentro do estômago desse bicho. E eu fiquei pensando como o Jonas era duro. Eu falei, Jesus, para passar daquela traqueia lá, ele já levou uns esbrega, porque o canal não é tão grande. E eu falei, Jesus, como a gente é duro em algumas situações. Aí eu joguei a culpa no Jonas, porque a gente era sim ou não? Eu joguei a culpa no Jonas, falei, Jonas era duro, demorou 3 dias para orar. Eu orava no primeiro dia. Aí Deus me falou, tem situações que você está no vento do peixe há muito tempo e não orou. A gente é bom só para pôr culpa no povo. E não quer assumir nossos B.O., irmão. Tem muito princípio que você está quebrando lá na sua casa, e você está perto de ser cortado. Está perto de Deus falar, estou tomando nas minhas mãos. E depois não adianta chorar não, viu? Fica deixando o que está acontecendo lá na sua casa, que você vai ver. Depois não adianta, passou não, se vira. A palavra está te instruindo todo dia. Deus falou, foi comigo. Você cabe direitinho aí dentro, e você está em alguma situação, e até agora não orou. Falei, vai, toma, para largar de ser besta. Ficar culpando o Jonas, de não ter orado 3 dias no vento do peixe. E eu falei, Jesus, a gente precisa pôr um espelho na nossa cara e cuidar da nossa vida. Receber a instrução direitinho de Deus e falar, Senhor, é aqui que eu vou. Não vou falar comigo quebrar mais princípios. Irmão, princípio é tão perigoso. Fala assim, princípio é tão perigoso. Não, fala bem forte. Princípios são tão perigosos. Que tem princípios que não tem jeito. Quebrou, morreu. Abre aí em Atos 5, do 5 a 1. Você está achando que não está na Bíblia, mas está. E está no Novo Testamento, pra você não achar que é lei, viu? Passando o tempo da lei, Deus matava. Agora na graça não mata ninguém. Peraí, vou te mostrar onde ele matou um. Matou 2, em tempo de 1 hora ele matou 2, viu? Demorou muito, não, só 1 hora para matar a diferença um do outro. Quebrou um princípio cabuloso. Mas um certo homem chamado o quê? Não, fala o nome dele bem alto. Esse homem morreu para você aprender alguma coisa, viu? Ele deu uma rata, você está aprendendo com a morte dele. Então fala o nome dele com respeito, que ele acabou de morrer tem muito tempo. Fala, morreu. Fala, Ananias morreu. E me ensinou um princípio. Olha que princípio que ele te ensina. Ananias com quem? É o casal mais famoso da terra. Essa viúva é a viúva mais rápida que existe no planeta. Quem entendeu? Sim. Ela ficou viúva rapidamente, em pouco tempo. Sucedeu, sua mulher, e o que eles vendem? Vendeu uma propriedade. Olha o versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Vendeu, mentiu. Disse então Pedro, a quem? Por quê? Encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte, preço da verdade. Uau, agora é a sentença. Guardando, o que ele quer dizer? Você vendeu, o dinheiro é seu, não importa, não precisa ter dado. Mas se você vem dar alguma coisa, dá com sinceridade e não enganando. Pedro está falando bem claro, o dinheiro estava na sua mão, não precisava dar nada. Porque aqui, graças a Deus, nós não fica mentindo para ninguém para dar nada. Nós explica a raiz do processo de entregar.
Mas aqui Pedro está falando, você podia ter pegado, não precisava ter dado nada e ficado com todo o dinheiro era seu, não precisava ter entregado nada. Olha que coisa forte. Guardando não ficara para ti, era seu. E vendida não estava em teu poder, era seu. Porque formaste este desígnio em teu coração. Não o quê? Aos homens, mas a Deus. Quebrou um princípio cabuloso. Versículo 6. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e o quê? Expirou. Tem gente que prega isso aqui errado. Você viu em algum momento Pedro mandando ele morrer? Hã? Ele liberou uma sentença? Tem princípios que você mesmo te mata. Fulano vai morrer. Não, irmão, não vai morrer porque você está falando, não. Tem princípios que você mesmo se mata. Pedro não falou, mentira para o Espírito Santo, morra agora. Foi assim que ele falou? Não, irmão, todo mundo prega isso errado. Não foi Pedro que mandou matar esse cara. E ele falou, por que você mentiu para o Espírito Santo? Quando a sentença veio, sim ou não? Olha lá, Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que... O quê? Ouviram. A mulher tinha chance de fazer diferente, sim ou não? Tinha ou não tinha? Essa é a viúva mais rápida da Bíblia. Olha a coisa forte. Ela ficou viúva o tempo de 1 hora. Versículo 7. Olha a coisa forte. Deixa eu ler aqui. E passando o quê? Espaço de quase o quê? 6. Aí, e levantando-se o moço, cobriram o quê? O morto. E transportando-o para fora, e passando um quê? Um espaço de quase 3 horas. Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto? Uau, fala assim, tem uma chance. Por isso nós aprendemos com ele. Se você não aprender com ele hoje, é a chance que você está tendo. E deu a chance ou não deu? Pedro estava olhando assim, falou assim, acabei de ver um morrer aqui agora. Estou te dando essa chance. Sim ou não, irmão? Acabei de ver um estribuchando aqui agora. Caiu, morreu. Estou te dando essa chance. Sim ou não? Sim ou não, irmão? É forte, não é? Ele falou assim, vendeste mesmo por esse valor que você está falando. O que ela fala? Sim. Uau, irmão. Fala assim, tem hora que o sim te mata. Enquanto você tem que falar não. Isso mexeu comigo num tanto, irmão. Porque pastor tem que falar sim em tudo. Sim ou não? Liga para o juiz, vai ver se ele vai na sua casa agora. Liga para o desembargador, ver se ele vai na sua casa agora. Liga para o promotor, ver se ele vai na sua casa. O pastor tem que ir. 3, 4, 5, 6, 7 da manhã, meia-noite, 2 horas. Se não for, não é desamoroso. Pedi o pastor para ele em casa, não quis ir. Liguei para ele, não foi. Meu Deus, como é desamoroso. Sei como é que é pastor. Sei como é que está fazendo a obra. Sim ou não, irmãos? É desse modelo que é, sim ou não? Entendo, olha que coisa forte, irmãos. Ela teve a chance, é a chance que nós estamos tendo hoje. Você vendeste mesmo. É aquele negócio que Deus está falando, olha, você está quebrando um princípio, eu estou te falando do seu coração. Você quer aceitar ou não? Aí você está, não, mas não é assim não. Não, mas eu leio a Bíblia. Eu não quero saber se você lê a Bíblia, não quero saber se você vem na igreja. Você está quebrando um princípio e pronto. Mas eu sou crente, não interessa, irmão. Você não está enganado, tanto de crente vai para o inferno. Crente, irmão, vai para o inferno, infelizmente. Porque é só crente e não tem princípios. Está quebrando princípios, irmãos. E tem princípios que, infelizmente, o que ela disse? Fala sim. Portanto. Fala assim, ela deu a sentença. Sim ou não, irmãos? Olha a coisa forte. Quem está comigo aí? Amém. Versículo 8. E disse Pedro. Então Pedro lhe disse. Porque é que entre vós vos o quê? Para tentar o Espírito Santo. Que é isso, irmãos? Isso aqui mexeu comigo, deu tão temor. Isso aqui foi agora, viu? É na igreja de hoje, viu? De Atos mesmo, é a nossa igreja. Não é na lei, não tem como você falar, não, pastor, isso é nossa igreja, é a de Atos. O livro que não terminou, continuou. Nós somos a igreja, essa igreja que seguiu primitiva, nós somos esse povo aí, ó. Eis aí o quê? A porta, os pés dos teus, o quê? Meu Deus, eis aí a porta, os pés que sepultaram o teu marido e também levarão a ti.
Tem princípio, irmãos, que nos mata espiritualmente, que nos mata fisicamente. Como isso aqui é sério? Eu falo assim, é muito sério. Sim ou não? E eu falei, Senhor, tem princípios que quando quebramos, Ele fala comigo assim, Ele nos mata. Princípios físicos e espirituais é quebrar e morrer. Meu Deus. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Isso aqui Fala para o seu irmão, é muito sério. É muito sério. Isso aqui nos ensina que quando você fica apoiando quebra de princípios, infelizmente, você entra na sentença que você não queria. Você está vendo os princípios sendo quebrados, não fala nada. O marido está aí, não fala nada. A esposa está aí, não fala nada. E de repente você está vendo e de repente o trem dá errado de vez. E não é só para um, é para os dois. Quem está pegando a visão, irmãos? É muito sério o que eu estou pregando hoje. E quando a gente lê sobre princípio, Adão e Eva, fala comigo, foi o primeiro ser humano. Foi o primeiro humano, né, para falar a verdade, a quebrar princípio. E eles quebrou um princípio poderoso, que é o princípio da obediência. Duas coisas Deus pede para nós, fé e obediência. O resto é conversa fiada. Se você te obedecer e tiver fé, acabou. Sua vida rompeu. Adão e Eva come do fruto, vai ao seu marido, entrega, ele come. Deus aparece, e quando Deus aparece, Deus começa a dar sentença por falta, na verdade, por eles ter quebrado alguns princípios. E é interessante, naquele dia no Éden, Deus separou o físico, o espiritual e o natural. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele olhou para o Adão, que era o primeiro, falou, Adão, o que você fez? Ele falou, não fui eu não, foi a mulher. A mulher, o que você fez? Ele falou, não fui eu não, foi quem? A serpente. Deus pensando assim, então ninguém é culpado, está todo mundo liberado. Deus falou, não, separa aí Adão, está aqui sua sentença. Sua culpa, você vai morrer, a terra, você vai sair da minha casa, a terra vai crescer espinho, você vai ter que lavrar com suor, você vai ter que comer sua comida. Mulher, vem aqui, deixa eu te falar um negócio, agora você vai ter dor no seu parto, o seu desejo vai ser sobre o teu marido, você não vai ter voz, ele que vai na verdade te dominar, você vai ter submissão a ele, e aí ele pega a serpente e fala, serpente, um animal, a serpente, a cobra. Dá a entender que ela andava ou voava. Pensamento e algumas teologias. Porque ele fala, agora você vai rastejar e comer do pó da terra. Aí ele para e fala, agora Satanás, olha aí a sentença, cada um quebrou um princípio. Da barriga dessa mulher, se enganou, vai nascer um, que muito em breve vai pisar na sua cabeça. Para cada um, Deus liberou. Nós entramos nesse lugar e mistura todas as coisas. Deus entra e quer separar tudo e a gente não quer deixar. Porque a gente fala, não, Senhor, é por causa do fulano. Não, Senhor, é por causa do cicrano. Não, Senhor, é por causa do Beltrano. Eu nunca avancei na vida por isso. Nada deu certo e por isso. Deus fala, peraí, vamos separar todo mundo aí. Faz sua oração certinha, que está dando tudo errado. Adão vem cá, mulher vem cá, serpente vem cá, cobra vem cá. Cada um a sentença. Nós não, crente, a gente quer fazer uma salada mista. É tudo o diabo, é tudo espiritual, é o Satanás, é a macumba, é a maldição. Não, irmão, separa as coisas. Deus é Deus de princípio. Pergunta para o seu irmão, até quando você vai ficar quebrando princípio? Não, mas pergunta para ele direitinho, irmão. Pergunta e fala assim, ô meu querido, até quando você vai ficar quebrando princípio? Nossa, a hora que passa voando, cara. Misericórdia. Sério mesmo. Posso liberar mais uma? Falei para o seu irmão, você vai suportar? Irmão, a palavra não tem jeito, é pancada, trem, não tem como. Até tentei, irmãos, eu canto essa música de Jericó, como eu fiquei desejando pregar sobre as muralhas de Jericó. Mas Deus falou, não é essa não. Falei, tá bom. Nossa, como é bom pregar das muralhas caindo. Sim ou não, irmão? O gigante pode ser alto e largo, mas vai cair. Fala comigo, o diabo é o maior quebrador de princípio. E tudo que ele quer, que nós, eu e você, vivemos quebrando princípios. Abra aí, Ed, Mateus 4, só para a gente poder entender como foi essa palavra. Mateus 4. Perdão. Então foi conduzir Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. E tendo enjoado 40 dias e 40 noites,
Depois teve o quê? Fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem o quê? Pães, em pães. Ele respondeu e lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o quê? O pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram seus anjos e o serviram. Fala para o seu irmão: você não quebrar princípio, tem anjo com a comidinha te esperando. Uau, irmãos. Aleluia, irmãos. Entenda isso. A primeira proposta do diabo era que Deus quebrasse, fala comigo, que Jesus quebrasse um princípio, fala no corpo. Porque é interessante que ele falou sobre corpo, alma e espírito. Então ele falou, olha bem claro, ele diz assim para ele, se tu és o filho de Deus, pega essas pedras e o quê? Ele estava com o quê? Fala fome. Então entenda, no seu desejo é que o diabo quer que você quebre princípio. Na sua necessidade é que você quebre princípio. Na sua necessidade física, moral, no seu caráter, naquilo que você faz, na verdade, que deixa rastro, é nisso que ele te oferece que você quebre princípio. Porque era muito simples, sim ou não? Jesus estava com fome, podia ou não podia transformar em pães? Toda hora, irmão, sim ou não? Podia toda hora, irmão. Jesus estava disposto, ele estava liberado para mexer na matéria, para transformar água em vinho, quanto mais pedra em pão. Muito mais simples, sim ou não? Sim ou não, irmão? O diabo falou, olha, eu vou te tentar, para você quebrar um princípio no seu corpo. Prova para mim que você é filho de Deus. Entenda, irmão. Jesus nunca vai ter que provar nada, ele é Deus e pronto. Ele tem todo o domínio, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Irmãos, ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vê o Pai senão pelo Filho. Entenda, irmãos, ele é a porta de salvação para a minha e para a sua vida. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Não tem como, ele é a porta das ovelhas, irmãos. Então entenda, o diabo quis falar comigo, tentar Jesus, fala comigo, na sua identidade. Ele estava falando, quem que é você? Você é filho de Deus mesmo? Prova para mim, entenda, irmãos. A segunda coisa, fala comigo, ele tentou Jesus para quebrar princípio, fala assim, na sua alma. Entenda, irmãos. Fala assim, a nossa alma é perigosa. Enquanto eu estou pregando, sua alma está gritando. Sim ou não, irmão? Nossa alma é perigosa, irmãos. A nossa alma, ela quer, fala comigo, a glória desse mundo. Sim ou não, irmãos? A nossa alma, ela deseja tudo que é do mundo. A alma e a carne é algo perigoso, irmão. Por isso que tem um espírito para subjugar a alma, para subjugar o corpo. Porque se você busca das coisas do espírito, seu espírito fica forte, ele domina a sua alma. E a sua alma domina o seu corpo. Você dá um não para ela e ela obedece. Por que a gente tem que jejuar? Para matar o quê? A carne, irmão. Para quando você precisar falar não, ela te obedecer, porque a bicha é bruta. Sim ou não, irmão? Ela é rude, ela não quer obedecer, ela não quer buscar as coisas de Deus, ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer ler a palavra. A nossa carne, ela só quer as coisas da morte. A nossa carne quer as coisas daqui, sim ou não? Então Jesus, ele foi na verdade, foi lhe oferecido para que ele quebrasse um princípio, na onde? Na sua alma, irmãos. E por último ele falou, agora se você prostrar, aí já está no espírito. Quem entendeu o mistério? Então entenda, essa proposta é nos feita todo dia. Você quebrar princípio no seu corpo, quebrar princípio na sua alma e quebrar princípio no seu espírito.
Todo dia o inimigo está nos tentando para nós quebrar um princípio. Todo dia a palavra vem, irmãos, a direção vem, a presença vem, e a gente fica consultando o quê? Fala comigo, a nossa carne. Mas nessa noite, Deus está nos dando uma direção. Para que eu e você aprenda a não quebrar, fala comigo, princípio. Irmãos, eu creio nisso nessa noite. Deus está nos dando essa oportunidade para que eu e você, em nome de Jesus, aprenda que o diabo sempre vai estar disposto a nos tentar. E o primeiro princípio aqui é quebrado pelo Adão e Eva, foi o princípio da obediência. E em tudo o que o diabo faz é querer que eu e você desobedeça a Deus. Porque toda vez que eu desobedeço a Deus tem sentença, toda vez que você desobedece a Deus tem consequência, irmãos. Não existe desobediência sem consequência. Não existe desobediência sem consequência. Não adianta eu achar que eu vou desobedecer e está tudo certo. Deus se esqueceu, deu amnésia em Deus. Deu amnésia no Espírito Santo, deu amnésia em Jesus, não vai ter como. Toda desobediência gera consequência. E consequência não tem como terceirizar, é débito em conta. Quem está pegando a visão, irmãos? Quem entendeu o mistério? E eu creio nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele está nos direcionando. Já tem uma hora que eu estou pregando, viu? Eu não sei quanto para você, mas para mim passou muito rápido. Tem uma hora certinha que eu estou pregando. E para mim já passou muito rápido, porque eu não preguei tudo que eu vim para pregar. Mas eu vou encerrar agorinha. Eu só quero que você abra comigo aí, Ed. Se puder pôr no telão, 1 Samuel 10. Eu vou falar rapidamente de uma pessoa que, na Bíblia, que teve grandes, fala comigo, oportunidades e quebrou o princípio. Quem está entendendo o mistério? Porque eu entendo que a hora mais perigosa de eu e você quebrar princípio é quando a gente está muito bem. Quando você está lá embaixo, mal, você fica pianinho, sim ou não? Mas quando você começa a acertar, acho que é o momento mais certinho para você começar a quebrar princípios, sim ou não? Tem gente que prospera no momento que ele tem que ser humilde, ele fica orgulhoso. O dinheiro revela nele a soberba, o orgulho, a vaidade. E ele fica uma pessoa, na verdade, uma pessoa muito difícil de acessar. Intocável. Uma pessoa chata, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. Quem quer estar perto de gente assim? Hã? Essa vida nessa terra 80 anos, irmão. Passou de 80 anos, com 70. Irmão, você não está querendo muita coisa, não, irmão. Sim ou não? Com 85. Ah, irmão, já está o céu. Você está querendo é o céu, irmão. Sim ou não? Uma pessoa com 85 anos, você mostra Instagram para ele e fala: que isso aqui? Que vou, ó, vou aí que precisa Instagram. Ele estragar o quê, meu filho? Estragar o quê? Não, vou Instagram. Não, está estragado, minha filha. Não, meu filho, não interessa para ele não, irmão. Que sim ou não? Você mostra um carro, vou, carro elétrico, ó, Porsche. Elétrico o quê, meu filho? O que é elétrico? Passar no posto, na pôr gasolina. Quem quer saber disso, irmão? Irmão, entenda. Nós estamos aprendendo hoje, de forma muito clara, que tem algumas coisas que não mudou, porque nós continuamos quebrando o princípio, mesmo, na verdade, toda vez na mesma área, e por isso nós estamos infrutíferos. Nós estamos pegando a energia da terra, mas a gente não dá uma resposta com fruto. Então Saul, entenda, era o melhor momento na vida dele, ele vai e quebra princípio, irmãos, e o princípio que ele quebra, acaba com a vida dele. Mas eu vou ler só o começo da vida dele, depois eu só vou citar. Então, ó, tomou Saul um vaso de azeite e lhe... Oh, você está ligado, né? Então, ó, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o quê? Derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre o quê? Fala comigo, começou muito bem. Fala assim, é o melhor tempo. E o mais perigoso. Para a gente quebrar algum princípio. Sim ou não? Quando as coisas estão tudo bem, fala assim, é o tempo que tem mais vigiar. Sim ou não, irmãos? Quando você vai fazendo só dando certo, você olha para uma e fala assim: nossa, Deus está comigo, nada vai dar errado. Aí você começa a quebrar alguns princípios. Olha o versículo 2. Saul estava atrás de umas mulas que ele tinha perdido.
Estava procurando, seu servo deu a opção dele passar em Samuel, que era um profeta, que na época é chamado de vidente. E Saul estava quebrado, ia ser rei, mas estava quebradão, não tinha nem dinheiro, pediu emprestado para o seu servo, porque nesses dias não podia ir até um profeta sem nada nas mãos. E a gente entende que nesses dias está do mesmo jeito, a gente não pode vir um culto sem nada nas mãos, no sentido sem ter nada para entregar, uma adoração, um louvor, uma entrega nesse ambiente, um abrir de coração, uma renúncia, um arrependimento. Todo culto você tem que ter alguma coisa para entregar. Versículo 2, apartando-te hoje de mim, Samuel dando a ele a instrução, achará 2 homens, junto ao quê? Sepulcro, Raquel. No termo de Benjamim. E o que? Em Zelza. Os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa do quê? De vós, dizendo: que farei por meu filho? E quando ali passares, o quê? Mais adiante. E chegares ao quê? Ao carvalho de quê? Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. E um levando 3 cabritos e o outro 3 bodes, ou 3 bolos de pão. E o outro um odre de vinho. Então 3 bodes, um bolo, 3 odres de vinho. E te perguntarão: como estás? E te dirão: você está legado, né? E te o quê? Darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, aonde está o quê? A guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um quê? Grupo de profetas. Que o quê? Desce do alto. E o quê? Traze diante de si saltérios, e o quê? Tambores, e o quê? Flautas, harpas, e eles o quê? Estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-se-ás um quê? Um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o quê? Uau. Depois que o sinal vir, você faça o quê? O que você bem achar que Deus é contigo. Acho que essa parte aqui quebrou ele. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal. E eis que eu te descerei a ti, para sacrificar holocaustos para oferecer ofertas pacíficas. E ali 7 dias o quê? Até que eu venha a ti e te declarar. O que? Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe o quê? Uau, mudou o coração em outro. Uau, irmão. E todos aqueles sinais aconteceram naquele o quê? Mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele. E o quê? Uau, fala comigo, começou muito bem. É interessante que Saul, do versículo até 1 ao 10, tudo aquilo que Deus falou, fala comigo, aconteceu. Irmão, eu acho que isso aqui que é um profeta que libera uma palavra profética, né? Sim ou não, irmão? Ele fez o futuro ser liberado, e o futuro, dentro do futuro que ele liberou, em pouco prazo de tempo, ele falou: vai acontecer, como eu estou te falando, 2 homens carregando 3 cabritos, outros bolo e vinho, te darão, você vai encontrar uns pastores, vai encontrar uns profetas, você vai entrar no meio deles, você vai profetizar, e tudo fala assim, cumpriu, fala comigo, arrisca. Uau, irmãos. Fala comigo, mas não ficou assim não. Fala, Deus deu autoridade para ele. Deus mudou o coração dele. Irmão, Deus deu tanta autoridade para a pessoa, mas eu nem vou ler, eu vou contar só a história. A Bíblia chega um modo que Saul, ele pega um boi, corta os boi em picado, manda nas terras e fala assim: assim faça o Senhor, se vocês não virem com Saul e com Samuel. Diz a Bíblia que naquele momento Deus pôs um temor no coração do povo. E o povo saiu à guerra com Saul. Entendeu isso aí? Fala para o seu irmão, não existe autoridade sem responsabilidade. A gente quer autoridade, mas não quer ter responsabilidade.
Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Pegou a visão, irmãos? Quem está entendendo? Mas vamos lá, o versículo 13, 8, é onde ele quebra o princípio total. Estava na benção, já estava, naqueles 7 dias, o povo estava com ele, o povo juntou-se perto dele. Olha o versículo 13, 8. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Versículo 9. Então disse Saul: traze-me o quê? Aqui o quê? E ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e lhe saiu ao encontro. E Saul lhe saiu ao encontro para o quê? Saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, tu não vinhas nos dias o quê? E ele não veio no dia certo? Veio, hein? Só não veio na hora certa. Ele veio no dia, mas não estava na hora, sim ou não? Não tinha dia certo, estava no dia certo, sim ou não? É por isso que a gente quebra princípio. Deus fala o dia, se não for no minuto certo, a gente faz besteira. Sim ou não, irmão? A Bíblia tem que ler devagar para você entender. O dia não era o certo? Só não era o tempo do Saul, que ele já estava com medo, não soube confiar no Senhor. O ministério dele foi todo assim, quebrando o princípio. Não vinha nos dias o quê? Aprazados. Os filisteus já se tinham o quê? Ajuntado. Em aonde? Em outro lugar. Disse eu agora o quê? Descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda o quê? Afasta o Senhor. O que ele fez? Fala para o seu irmão, não orar é uma quebra de princípio que vai trazer muito problema para a gente. Não orei. E constrangi-me e ofereci o quê? O holocausto. Fala comigo, ele quebrou um princípio. Primeira coisa, fala assim, ele quebrou, fala comigo, na espera. Você já parou para pensar o quanto a gente é impaciente na espera? Sim ou não? Quanto de coisa você já perdeu por não saber esperar? Sim ou não, irmão? Eu acho que a espera é um dos princípios, ele fala bem claro, ó, ele peca aqui, quando ele peca, quando ele vacila. Saul pecou aonde muitos têm pecado. Fala comigo, na espera, não sabe esperar. A gente não sabe esperar, irmãos. Isso aqui, irmão, mexeu comigo, que eu falei, Deus, tem misericórdia de nós. Esse homem começou muito bem, tudo que o Senhor falou, cumpriu, deu tudo certo. Agora ele oferece um sacrifício. Então, sabe qual foi o princípio que ele quebrou? Contra a autoridade de Deus. Samuel não veio e falou, não preciso desse Samuel não, eu vou oferecer o mesmo. Não, ele quebrou um princípio que ninguém em Israel tinha coragem de passar na frente do sacerdote. Quebrou e já recebeu a sentença. Porque Deus falou para ele, era hoje que Deus ia aprovar o teu reinado. Mas como você quebrou o princípio, eu estou tirando de você sua bênção. Passou Deus tirar a bênção? Infelizmente, tira a bênção, irmãos. Olha o versículo 11 e 12, do 13. Sim ou não? Deus não tirou? Não tirou. Então disse Samuel, o que fizeste? Porquanto vi o quê? Que o povo se espalhou. Versículo 13, 11 e 12. 13, 11 e 12. Deus faz um teste com nós ou não faz? Se a gente vai ficar firme no princípio ou não vai? Sim ou não, irmãos? Deus estava testando a obediência desse homem ou não estava? E ele quebrou? Porque tudo que Deus queria é que ele esperasse, sim ou não? O dia era o certo, irmão. Só tinha que ter esperado, não, porque na hora que ele oferece, Samuel chega. O que você quer? Tem hora, irmãos, que Deus está perto de entregar, a gente não espera e vai na frente. Igual Abraão com Agar, não vai nascer ninguém não, toma essa serva e deita com ela e está tudo certo. O filho que nascer dela é o que Deus falou. Deus fala, não é isso aí. Toda quebra de princípio vai nos quebrar, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Olha o versículo 13, do 13. Olha a coisa forte. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para... Tem gente que está quebrando princípio e está perdendo a benção. Deus está dizendo bem claro, eu ia confirmar hoje, mas você quebrou, não dá mais.
Fala para o seu irmão, a sua desobediência cancela a sua bênção. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ah, pastor, Deus não toma a benção, não. Não toma não, está escrito aqui, tomou agora. Ah, que Deus deu, pastor, ele não toma não. Está escrito aqui. O nosso erro é ficar quebrando o princípio e achar que Deus não está tomando. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Ele falou, pois é, deixa em ti mesmo. Sim ou não, irmão? Porque tem um, fala comigo, tem uma escolha. Você consegue pôr aí, Ed? Deuteronômio 30, 19. A parte B dele. Deuteronômio, quero que o povo leia no telão. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por... Eita, irmãos. De que te tenho proposto a vida e a bênção e o quê? Escolha, pois, a vida para que? Tu e a tua? O que você quer dizer, pastor? Quer dizer que Deus está sempre te dando a oportunidade de escolher a cumprir princípios e não quebrar princípios. Todo no culto tem escolha de bênção e de maldição, irmão. Todo culto, nós somos, na verdade, impulsionados a ficar do jeito que a gente quer. Estou bem hoje, não? Pois é, irmão, você não está bem, mas começa a adorar. Não tô... Irmãos, começa a profetizar sobre a sua própria vida. Fala para o seu irmão, Saul quebrou o princípio. Fala comigo, todo princípio que eu quebro. Fala comigo, vai me quebrar. Olha o 16, 1 Samuel 16, já estou encerrando. Com esse aqui eu encerro. 1 Samuel 16, 14 e 15. Ele quebrou tanto que uma pessoa que Deus tinha mudado o coração dele, que Deus tinha mudado a sua estrutura, Deus tinha falado e tudo cumpriu, ele foi quebrando tanto. Olha o que acontece agora. 14. E o Espírito do Senhor e atormentava um espírito mau. Da parte de quem? Irmão, se Deus mandou o demônio, quem é que repreende? Você fala com quem? Ele quebrou tanto princípio que ele arrumou um demônio para ele. Porque todo mundo tem um demoninho de estimação. É aquele pecado que você não quer abrir mão. Consciência está falando, para com isso, você está lá. Não, só um pouquinho. Vai, irmão. Quebrou tanto princípio que Deus falou, vou arrumar um demônio para Saul, só para atormentar ele. Meu espírito já saiu. E a gente está falando, não, Deus não toma não. Não, não toma pouco. Começou uma benção. Irmãos, entenda aí, Deus está para fazer algo. É o momento que você tem que ficar mais esperto. Olha que coisa forte. Olha o versículo 15 para acabar de acabar. Olha o 15. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus. O homem que começou profetizando era uma benção, tinha autoridade, falou com o povo, quebrou lá atrás um princípio, parou na onde? Sendo atormentado. Até as pessoas que estavam perto sabiam que não era coisa só do diabo, que era Deus que tinha mandado. Isso que mexe comigo, irmão, porque tem hora que você fala, macumba, vamos orar, é um demônio, vamos orar. É uma maldição, vamos quebrar pela palavra. Mas Deus mandou, faz que jeito? Irmão, tem princípio que a gente quebra, que a gente põe Deus contra a gente mesmo. Guarda essa frase, se você é crente mesmo, guarda essa frase. Tem princípio que você está quebrando, que você está pondo Deus contra o seu inimigo. E se você tiver Deus para o seu inimigo, não tem para quem recorrer. Essa palavra vai ser de testemunho um dia, viu, irmão? Tem uns irmãos dragonizados, mas não adianta não. Adianta não, irmão. Queria pregar sobre o Jericó que cantou aqui, ó. Gigante é alto e lágrima vai cair. Palavra top de pregar. Que é isso? Mas Deus falou, é essa mesmo. Princípio. Não dá para pregar outra não, é essa mesmo. Sabe qual é o lugar que a gente mais quebra princípio? Com Deus aqui, ó, no ambiente. E eu podia falar muitos princípios aqui, viu? E até agora não falei nenhum financeiro. Porque tem irmão que dragoniza. Até agora não falei do financeiro. Lá em Anesafra eu podia ter falado, mas não falei. Nem vou falar do financeiro, irmão. A gente quer bênção, mas a gente não quer dar.
A gente quer abençoado, mas a gente não quer servir. A gente quer ser servido, mas não quer servir ninguém. A gente quer que as janelas do céu abram, mas a gente não quer abrir o bolso. Quer que abra a janela, mas o bolso a gente não quer abrir. Não quer abrir o coração para entregar. Tem gente que era para estar muito melhor se cumprisse um princípio de dar, de entregar. Não pelo fato de eu ser obrigado, mas pelo fato de ser grato, agradecido. Porque você está muito melhor do que você merece. Sua casa é bem melhor do que você merecia. E tem pastor, o David meu já falou, não dizima não, ô santo, não precisa dizimar não. Porque você já está perguntando porque você não quer dar. Então não dê. Porque não é obrigado. Pastor, se eu não dizimar, eu não vou para o inferno. Vai não, irmão, fica tranquilo, não dizima, você não vai para o céu, fica tranquilo, vai para o céu. Eu já falo assim, você vai para o céu, irmão, você nem dá dízimo, vai para o céu direitinho. Está liberado. Mas o que eu não posso fazer é reclamar. De quando o trem começar a dar errado, e eu começar a viver algumas coisas, e falar, Deus, não, a Deus não. Você está quebrando um princípio de gratidão, porque Deus confia em você, Deus confia em mim. Sim ou não, irmão? Quem é que põe 100 mil e espera você devolver só 10 mil na sua mão? Nessa terra, quem é que faz isso? Hã? Ele te entrega 100 mil na sua mão. Pá! Ah, mano, ninguém quer não. Acho que eu falei, foi pouco dinheiro, porque vocês não animou tanto, né? Tinha que ser mais um pouquinho. Eu pensei que 100 mil era muito dinheiro para alguns irmãos aqui, mas parece que não é, não. Essa igreja é rica, viu? Meu Deus do céu. Vou ter que aumentar, gente. Deus coloca 500 mil na sua mão. Espera você devolver só 50. Aí você olha e fala, não, 50 é muito dinheiro. Para que eu vou dar? Aí começa a consultar a carne. Por isso que Deus está falando, seja fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Precisamos ser fiel no pouquinho, irmãos. É 100, 10 é de Deus. Irmãos, só você sentir no coração, se você não sentir, não dê, irmão, porque não vai funcionar. É por gratidão e não por obrigação. Eu nem estou falando de oferta, porque se eu falar sobre o princípio da oferta, aí é que o trem encabula mais gente aqui ainda. Porque o princípio da oferta, irmãos, é um princípio da generosidade, algo espontâneo, voluntário. Entenda isso, irmãos. E quanto mais eu semeio, mais eu colho. Menos eu tenho semente, menos eu colho. É tão simples, irmão. Não tem nada obrigatório, é tão simples de entender, então não precisa nem dragonizar. Fala para o seu irmão, pode guardar seu dinheiro, guarda no seu bolso. Eu estou te ensinando o princípio de quem semeia, colhe. Quem planta, vai colher. Quem não planta, infelizmente, não vai colher. Mas vai reclamar quando o outro estiver colhendo. Mas o irmão está prosperando, está mesmo, ele está plantando aí. Nossa, mas a casa do irmão é boa, é mesmo, irmão, ele está plantando. Nossa, mas o irmão chegou aqui, meu Deus, já está. Pois é, ele está plantando. Entenda, ninguém colhe sem plantar. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Não plantou, não tem o que colher. Quem está entendendo o mistério? E é isso em tudo na sua vida. Tem pessoa que está plantando um conselho na sua vida emocional, você não quer ouvir. Faz tudo errado. Na hora que der errado, não quer colher o que fez errado. Nas emoções, não tem como, irmão. Então fala comigo, todo mundo que planta vai colher. Sim ou não, irmãos? Esse homem estava uma benção. Está de jeito agora, fala atormentado. Por quebrar um princípio. E Deus virou inimigo dele. Arrumou até um demônio só para atormentar ele. Sim ou não? Só que ele fala comigo, ele não aprendeu. Olha o que ele faz. Quem está comigo aí? Abre aí, 28. 1 Samuel 28. Ele não aprendeu, não. Olha o que ele vai fazer. Porque é assim, conforme você não aprende, Deus vai estreitando. Fala assim, Deus vai estreitando. 1 Samuel 28, 5. E vendo Saul, o arraial dos filisteus, fala comigo, todo o B.O. que ele estava, fala, toda a quebra de princípio dele, era nas batalhas. É porque tem gente que não sabe enfrentar a batalha. O Saul era uma pessoa dessa. Os filisteus de novo, ele vai fazer besteira. Ó, os filisteus temeu. E o quê? Estremeceu muito seu coração. E perguntou a Saul, o quê? A quem? Perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não me lhe o quê? Respondeu. Fala comigo assim, você quebra tanto princípio que nem Deus quer conversar com você. Está escrito ou não está?
Porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim. Eram dois objetos que eles brilhavam e Deus falava. Por profetas. Era a única maneira que tinha. Olha o 27. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me o quê? Uma mulher que tem um espírito de quê? Ele falou: se Deus não quer falar, ele fala pelo diabo. Como? Deus vai falar comigo nem ser pelo Satanás. Não tem jeito, irmão. Quebrou o princípio total, sim ou não? Porque ele falou: ou Deus fala comigo ou Deus fala. Se ele não quiser falar, eu vou consultar o Satanás e ele vai falar. Deus vai falar através do diabo. Não tem como, irmão. Olha o tanto que ele foi inércio. Para que vá a ela e a consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor lá, há uma mulher que tem um espírito de quê? Fala o seu irmão, vai dar B.O. Versículo o quê? 8. E Saul se diz o quê? Fala para o seu assim, misericórdia. Tem muito crente assim, quebrou tanto princípio que tem que andar disfarçado. Fala o seu irmão, escuta, é muito estranho. Misericórdia, irmão. Eu não tinha outra palavra, só tinha essa. Sucedeu que disfarçou e vestiu outras roupas. E foi ele com 2 homens. E de noite chegaram o quê? E disse: peço de que me o quê? Adivinhos pelo espírito de quê? E me faça subir quem? Ele queria conversar com o morto. E a Bíblia condenava isso totalmente. Agora abre aí 31. Vamos acabar com isso. 31, versículo 4. Quem está comigo? Fala comigo, batalha de novo. Olha o 31, versículo 4. Ele quebrou tanto princípio que onde ele parou. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, que ele ficou encurralado pelos filisteus de novo, e atravessa o quê? Com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravesse. E o quê? Escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia o quê? Fala, ele não quebrou o princípio. Qual foi a proposta? Você me mata para eles não me pegar. Ele falou: eu não, você se vira aí com seus B.O. Você parou aqui nessa situação, eu não vou te ajudar. É o nosso maior erro. Você querer ajudar quem está quebrando o princípio. Um cara simples, irmão. Um pajem de arma, uma pessoa carregava. Ele entendeu o princípio. O nosso maior erro é querer ajudar quem está quebrando. Ele falou: eu não vou te matar nem no sonho. Se vira com seus B.O. O que ele faz? Então Saul tomou a espada e o quê? Pulou nela. Você sabia que ele não morreu? É interessante, ele não morre aí. Por falar, Saul suicidou, não. O Belamita, quando chega a Davi, ele falou: eu estava vindo embora, e eu achei Saul agonizando, puxei dele a espada, cortei dele o quê? Trouxe os braceletes e a coroa para ti, ó rei. Davi falou: como você teve coragem de matar um ungido do Senhor? Ali que sabia seguir princípio. Falou: pegue ele e faça como ele fez com o rei. Por que Davi nunca tentou, irmão, contra Saul? Porque a coroa, pensa nisso, Davi matava Saul, a coroa que ia sair da cabeça de Saul, irmãos, era a coroa que ia coroar Davi. Então entenda, talvez a coroa que vai te coroar está na cabeça do seu inimigo. E você está desejando a morte dele. Sim ou não, irmãos? Moncessor quebrou tanto princípio que pulou na espada. Eu falei: Jesus tem misericórdia de nós. O pajem de arma dele é tão sábio. Falou: não, eu não vou fazer nada disso não. Você se vira aí, eu não tenho nada a ver com isso. Você se vira aí. 2 Samuel vai contar como que ele morre. O que eu quero deixar para você nessa noite é que quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram. Que nesse resto de ano de 2024, você guarda essa palavra na tábua do seu coração, e toda vez que você vê alguém quebrando princípios, você fala: Senhor, tem misericórdia de nós. E toda vez que você encontrar um Saul no seu caminho, entenda, não é para você puxar a espada e matar ele. Porque todo rebelde tem uma espada para pular em cima, não fique preocupado. Todo que é rebelde contra o ministério, é rebelde no meio do povo,
tem uma espada para pular em cima. Deus sempre vai guardar uma espada para o rebelde pular em cima. Fique tranquilo, irmãos. Tá com conversa. Não, pode ficar tranquilo, o Senhor vai pegar ele. Tá fofocando, falando mal. Fica tranquilo, irmão, eu sou tranquilo. Eu já passei por isso algumas vezes. 25 anos que eu mexo com gente. Eu não caí aqui hoje de paraquedas, não. Tenho 25 anos que eu mexo com pessoas. Fique tranquilo, irmãos. Todo rebelde tem uma espada para pular em cima. Não dá para quebrar princípio e achar que Deus vai se esquecer. Eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos orar nessa noite. Talvez essa palavra não foi a que você queria ouvir, mas eu só tinha essa. E eu só prego aquilo que Deus me dá, que eu não tenho mais nada. Eu só prego aquilo que Deus me dá. E eu acho que a oração que nós devemos fazer nessa noite é tão simples, irmãos. Mas é tão eficaz, eu acho que você só deveria conversar a sua cabeça. Talvez você está quebrando princípio com a sua esposa, você está quebrando princípio com seus filhos, você está quebrando princípio com seu marido, está quebrando princípio lá com a sua casa, você não tem sido uma boa dona de casa, seu esposo chega, está uma bagunça, o homem fica numa tristeza, irmão, quando vê a casa bagunçada. Talvez você não tenha tempo, eu não sei, irmão, talvez você está quebrando princípio em alguma área da sua vida, talvez o esposo está chegando irado, quebrando princípio do lar, sua casa é o seu lugar de paz. Aí você mistura sua vida profissional com sua vida conjugal, com seus filhos, chega lá irado, revoltado. Irmão, sua casa é o lugar do seu quartão general, sua casa é o lugar do seu descanso. Se você pôr seu trabalho dentro da sua casa, vai dar errado. A gente precisa saber separar essas coisas. Eu não sei onde você está quebrando princípio, talvez com seus filhos. Você está vendo a coisa dando errado e está quebrando princípio, está deixando, você está renovando as coisas. Você está vendo que está dando errado, irmãos, e não endurece. Eu ouvi uma frase que o bambu ele só pode ser embornado, dobrado enquanto está verde. Depois que o bambu seca, não dá para dobrar ele mais, ele quebra. Nessa noite você só precisa ser sincero para com o Senhor, irmãos. Talvez a gente tenha sido infiel para com o Senhor, Deus tem nos abençoado, a gente não quer ser grato nos dias, nas ofertas. E o reino avança na maneira que você semeia. Deus te prospera, irmão, não é para você ficar rico, rindo da cara dos outros, não, irmãos. Deus te prospera para um propósito, para você ser uma coluna no reino dEle. Para que outra coisa que o dinheiro vai servir, irmãos? Se não é para a gente ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Sermos fiéis para aquilo que Deus tem nos entregado. Nesses dias, irmãos, nós precisamos sim da fidelidade dos irmãos, mas de coração, nada imposto. Mas nós temos quebrado princípios. Talvez tem muita gente sofrendo na área financeira aqui, porque está quebrando princípios. Deus abriu a porta, deu trabalho, e você está quebrando o princípio, não é grato a Ele. Deus abriu a porta, está entregando os contratos, e você não está cumprindo o princípio. E depois, quando a coisa der errado, você vem, pastor, vamos orar pela minha vida financeira. Como? Se você quebrou o princípio com Deus, quem sou eu para orar por você? Se você quebrou com o eterno, quem sou eu para orar por você? Não, pastor, pela minha vida financeira. Pois é, você tem sido grato, você tem semeado. Não, então não tem como orar, porque quem sou eu para ficar orando pela vida financeira de alguém que não tem semente, onde não tem como frutificar? Entenda, irmãos, essa palavra hoje ela é muito séria. Talvez o casamento está dando errado porque tem princípios sendo quebrados todos os dias, e nenhum dos dois quer dobrar a cerviz para consertar princípios que estão sendo quebrados. Pastor, ora pelo meu casamento. Sim, eu vou orar, mas deixa eu te falar, comece a cumprir princípios desse casamento. Como essa palavra hoje é séria, irmão. Nós pegamos um homem que Deus falou que ele ia ser rei, abençoou ele, mudou o coração dele. Ele foi quebrando tanto princípio que ele perdeu o coração que Deus tinha dado a ele, um coração direcional, irmãos. Ele perdeu o coração e de repente ele se acorda sendo atormentado por um demônio que não soltava até Davi tocar a harpa, para que aquele espírito era aplacado. Deus colocou Davi dentro do palácio,
Só para Davi entender que a hora quando ele estava mais perto do reino, era o momento que ele estava mais longe de ser rei. Quando ele estava na caverna de Adulão, era o momento que ele estava mais perto de reinar. Ele ficou dentro do palácio e não reinou. Na caverna ele saiu governando homens, mulheres que não tinham esperança. E Davi fez daquele povo um exército, soldados que entrou na história. Tem hora que o momento que você está mais perto da sua bênção é quando você está mais longe dela. É quando você acha que nada vai acontecer. Davi entrou com depressão naquela caverna de Adulão e saiu com um exército, porque Deus acreditava nele. Nessa noite Deus está falando para mim e para você: pare de quebrar princípios espirituais, que eu vou te honrar e vou te abençoar. Pare de quebrar princípios financeiros, que eu vou te prosperar. Pare de quebrar princípios emocionais, que eu vou alinhar as suas emoções. Pare de quebrar princípios familiares, que eu vou abençoar a tua casa. Pare de quebrar princípios no teu lar, que eu vou prosperar a sua família. Pare de quebrar princípios paternais, que eu vou mudar a sua casa. Em nome de Jesus. Deus essa noite está falando comigo e com você nessa oração, nesse clamor. Deus quer fazer, é nós que está quebrando princípios. Tem pessoas que estão quebrando o princípio da verdade, só fica mentindo e a vida não muda. Fica falando que Deus não falou, fica falando que Deus não fez, quebrando princípio e a vida não muda. Oh, Yarabadarabadarakaat no komanarabadarakat no komanarahabanai. Yezi minido komanai darabadarakat no komanai. É amarga, doce aos lábios, mas amarga no ventre. É assim a minha palavra. Eu estou levantando uma igreja que entende o meu propósito. Eu não estou buscando uma igreja menina que fica brigando com coisas, uma creche cheia de criança que fica brincando pelo brinquedo, fica brigando pelo brinquedo que já é dela. Eu estou levantando uma igreja madura, uma igreja sarada, uma igreja que entende a minha palavra, que eu estou falando, uma igreja que entende os meus princípios. Que eu não entenda isso. Deus não vai quebrar princípios comigo e com você. Ele é Deus de princípios. Ele não vai quebrar princípios. O que Ele falou vai cumprir. O que Ele falou vai acontecer. O que Deus prometeu Ele vai fazer. Deus não é Deus que quebra princípios. Se Ele falou é real. Se Ele falou já é. Já está para acontecer. Mas se Deus falou que Ele não vai dar mais, Ele não vai dar mais. Hoje mesmo você perdeu o seu reinado. Eu já escolhi outro para pôr no teu lugar. Acabou. Depois dessa palavra, Saul continuou no reino mais de 30 anos. Era rei, mas não tinha a bênção de Deus. Era rei, mas continuou quebrando princípios, até chegar e morrer. Que nessa semana você possa caminhar perguntando para o Espírito Santo: aonde eu estou quebrando princípios? Aonde eu estou demorando demais a tomar uma decisão? Aonde eu estou pegando energia? Aonde eu estou recebendo toda vez a palavra, a presença, mas não tomo atitude? Não escuta a voz do Senhor, não consigo obedecer a Deus, não tem força para obedecer a Deus. Aonde eu estou quebrando princípios? Aonde a minha vida não muda, a minha história não muda, as coisas não mudam? Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar, para que eu possa caminhar, cumprindo o princípio que o Senhor está me mandando. Deus nunca pede a coisa difícil, difícil é a gente obedecer. Ele pediu para Naamã, não foi coisa difícil, era só mergulhar. E ele foi desobedecendo até e ouvir o Espírito Santo. Que nessa noite você escute o Espírito Santo. Deus quer o melhor para sua casa, Deus quer o melhor para sua família, Deus quer o melhor para sua empresa, Deus quer o melhor para você, mas é seguindo princípios. É seguindo e obedecendo princípios, igreja. Tem princípios na sua palavra que são inegociáveis. Tem princípios na palavra de Deus que são inegociáveis. Ou eu cumpro,
ou eu quebro. Ou é sim, ou é não. O que passar disso é procedência maligna. Que Deus nessa noite, que no ano 2024, ano de acessar coisas grandes. O difícil não foi Saul ter sido ungido rei. O difícil foi ele ter permanecido rei. Com a bênção de Deus. Ele recebeu unção, palavra profética, virou profeta, recebeu unção, recebeu a presença de Deus, recebeu um novo coração. Mas quebrou tanto o princípio, que acordou um dia com um demônio atormentando ele, e o Espírito de Deus já tinha ido embora. Foi embora dele e ele nem percebeu, viu? Tem gente que quebra tanto princípio que o Espírito de Deus vai embora e ele nem percebe. Continua fazendo as mesmas coisas, achando que Deus está com ele e Deus não está. Que nessa noite essa igreja possa entender isso nessa noite. Você que está na internet, que vai assistir depois, preste bastante atenção nisso. Deus está perto de vir buscar a sua igreja. E a igreja que vai subir é a igreja que está cumprindo princípios. É a igreja que não esquece o azeite. É a igreja que não esquece o azeite. É a igreja que não esquece o óleo, que não esquece a presença. 10 virgens, 5 com azeite, 5 sem azeite. Deus está buscando a sua noiva e muito em breve. E a noiva que vai subir é a noiva que não esquece o azeite, que não esquece a presença, que não esquece a unção, que não esquece o poder da palavra, que não esquece a presença, que não esquece, que não esquece. Todas dormiram, 5 com azeite, 5 sem azeite. 5 voltou para buscar azeite, já era tarde demais. O que você quer dizer com isso, pastor? O tempo de buscar o azeite é hoje, viu? O tempo de buscar o azeite é hoje. Se você sair para buscar o azeite, a porta vai fechar e o noivo vai passar. E ele vai fechar a porta, e quando você chamar, ele não vai te conhecer. Elas tentaram entrar e não tinha jeito. Elas quiseram entrar e ele falou: não vos conheço, pode ir embora. Deus está chamando a igreja nessa noite, que entende que sem azeite, sem presença, sem santidade, sem renúncia, sem transformação, não tem como acessar os céus. Deus nessa noite está com muita seriedade comigo e com você. Toda vez que você quebra princípios, os princípios vai quebrar você. Que Deus nessa noite te dê uma direção nessa semana. Que nessa semana você possa caminhar na presença de Deus, perguntando a Ele: Senhor, me mostre quais os princípios que eu estou quebrando, que estão me atrapalhando. Me mostre quais são os princípios que eu estou quebrando, que estão me impedindo de alcançar a Tua presença. Talvez você está quebrando princípio na semana inteira, perdendo tempo em coisas que não estão te dando retorno. E Deus está falando: Senhor, Deus está te falando bem claro nessa noite: pare de quebrar esses princípios e eu vou te honrar, vou te prosperar, vou te abençoar. A semana inteira no virtual e chega aqui e quer ficar no espiritual, não dá. Está quebrando princípio. A semana inteira no virtual, no digital. Chega aqui no domingo, quer acessar o espiritual, não dá. A semana inteira não busca, não ora, não clama, não chega aqui, quer acessar o espiritual. E ainda põe a culpa no culto, nas 3 etapas: na abertura, no louvor e na pregação. Que é fácil pôr a culpa no culto. Ah, eu não senti nada. A semana inteira no virtual. Chega aqui, quer acessar o espiritual. A semana inteira perdido, e chega aqui e quer achar o espiritual. Eu te digo uma coisa: nós estamos vivendo um momento muito sério na palavra. Jesus não está para brincadeira. Ele não morreu em vão. Ele não foi sacrificado em vão. Ele vai buscar uma noiva. Você pode ter certeza, a igreja vai ser arrebatada em muito pouco tempo. Você pode ter certeza, Deus está perto de nos buscar. Está ficando insuportável viver nesse mundo.
Está ficando insuportável viver nesse mundo. E ele diz: quando ficasse insuportável para a igreja dele, ele arrebataria a sua noiva. Eu não sei quais os princípios que você está quebrando, mas você sabe. Na sua casa, na sua família, na alma, no corpo, no espiritual. Que nessa semana Deus te encontre e te ache. Que você se localize e tome decisões que vão alinhar o seu princípio. O princípio de Deus com os seus princípios. O princípio de Deus com o princípio da palavra. Que nessa noite, nessa semana você se volte para com o Senhor. De maneira na oração, na adoração, na busca, no louvor. Que nessa semana você encontre Deus. Na palavra, na sua presença. E que nessa semana Deus possa te revelar quais são os princípios que você precisa se alinhar. Eu te digo sincero, sem medo de errar. Eu não vou andar quebrado em algumas áreas. Porque eu vou consertar alguns princípios. Eu vou frear algumas coisas. E eu vou andar inteiro e não quebrado. Algumas pessoas vão entender: ah, mas o que aconteceu? Não, o que aconteceu não, só deixei de ser bobo. O que aconteceu? Só deixei de ser besta. Parei de andar quebrando princípios e de andar quebrado em algumas áreas. Se você fizer o mesmo, você vai ter o mesmo acesso. O acesso hoje está disponível para todo mundo. A porta abriu, ela é a mesma. Todo mundo tem esse mesmo acesso. Grave essa palavra, irmãos, porque ela é muito séria nessa noite. É uma palavra que sai pouco aleluia, sai pouco glória a Deus. É porque ela começa a pegar a gente por dentro, de dentro para fora. Ela não deixa você escapar de lado nenhum. Mas eu queria que você levantasse a sua mão, que nessa semana Deus te prospere, Deus lhe abençoe. Que você caminhe com seus olhos fitados na presença dele. Que nessa semana problemas que muito tempo não se resolvia, por falta de, na verdade, por quebrar princípios, que nessa semana você possa, em nome de Jesus, começar a cumprir princípios e coisas se alinhem na sua vida. Que coisas prosperem na sua casa. Que coisas prosperem no seu trabalho. Que nessa semana você caminhe cumprindo princípios. Que nessa semana você caminhe cumprindo propósitos e cumprindo princípios. E que Deus faça algo de extraordinário na sua vida. E que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Em o nome de Jesus. Porque Isaías bem claro ele diz: se me obedeceres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Dois princípios: obedecer e ouvir. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Dois princípios: fé e obediência. Não tem como você não viver o melhor dessa terra. Aplaudam um Deus que caminha, que age por princípios. Aplaudam um Deus eterno, que faz tudo pelos seus princípios da palavra dele. Ele age pelos seus princípios. Uau! Que Deus te abençoe nessa semana. Que Deus te prospere. Que Deus seja com você. E que a mão do Senhor te conduza ao melhor nesses dias. Em nome de Jesus. Está terminado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. E graças a Deus.